No jantar de ação de graças, quando minha prima Jéssica anunciou seu terceiro noivado, toda a família aplaudiu. Quando minha tia Margaret perguntou sobre minha vida amorosa, eu disse que estava focada na carreira. Todos riram. Lá vem a Madison com suas desculpas, disse minha irmã Ashley, ajeitando o anel de diamante que brilhava sobre as luzes da sala de jantar. Aos 29 anos, ainda brincando de ser independente. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu apenas sorri e continuei cortando meu peru em silêncio, sem saber que em 6 meses estaria enviando o convite de casamento mais surpreendente que minha família já recebera. Meu nome é Madison Parker, tenho 29 anos, e durante toda a minha vida adulta, carreguei o título não oficial de a solteirona da família. Não era um título que eu buscara ou quisesse, mas que me foi atribuído pelos Parker como se fosse uma doença contagiosa que precisava ser curada urgentemente. A mansão georgiana dos meus pais, em Westchester, sempre foi palco de reuniões familiares onde meu status civil era o entretenimento principal. William Parker, meu pai, um cirurgião cardiovascular respeitado, tinha uma forma particular de expressar sua decepção comigo. Durante os jantares, ele falava sobre os sucessos dos filhos com o orgulho de quem exibe troféus numa vitrine. Ashley está construindo um império no ramo imobiliário com o marido, dizia ele, cortando seu bife com precisão cirúrgica. 3 filhos lindos, casa em Martha's Vineyard, vida perfeita. Seus olhos passavam rapidamente por mim. E Madison? Bem, Madison está muito ocupada salvando o mundo para pensar em constituir família. Ashley, minha irmã mais nova, aos 27 anos, havia se casado aos 23 com Brandon Mitchell, herdeiro de uma cadeia de hotéis de luxo. Ela nunca perdia uma oportunidade de me lembrar que enquanto eu brincava de trabalhar numa organização sem fins lucrativos, ela estava construindo algo real e duradouro. Madison sempre foi sonhadora demais, dizia Ashley, acariciando a barriga de sua terceira gravidez. Lembra quando ela dizia que queria mudar o mundo? Agora trabalha numa salinha apertada distribuindo comida para pessoas que nem sabem seu nome, enquanto eu estou expandindo nossos negócios para a costa oeste. Minha mãe, Victoria Parker, ex-socialite que abandonara a carreira de modelo para se dedicar à família, tinha uma abordagem mais sutil, mas igualmente devastadora. Ela fazia comentários aparentemente inocentes que cortavam fundo. Querida, vi aquele blazer lindo na Saks que ficaria perfeito em você. Claro que é um pouco formal para o tipo de ambiente onde você trabalha. Talvez quando você decidir procurar algo mais adequado para uma mulher da sua idade. O algo mais adequado era código para um marido rico que te tire dessa fase de rebeldia. Eu trabalhava como diretora de programas na Foundation for Urban Development, uma organização sem fins lucrativos que desenvolvia projetos habitacionais para comunidades carentes. Era um trabalho que me dava propósito, que me fazia acordar todos os dias sabendo que estava fazendo diferença na vida de pessoas reais. Mas para minha família, era apenas uma fase que eu eventualmente superaria quando amadurecesse e percebesse que uma mulher de quase 30 anos precisava de estabilidade matrimonial. O apartamento que ele dividia com a minha melhor amiga, Rachel Thompson, no Upper West Side, era constantemente comparado às mansões onde Ashley vivia. Quando Victoria vinha me visitar, o que acontecia raramente, ela olhava ao redor com aquela expressão de quem estava visitando um país em desenvolvimento. É, aconchegante, né? Até você se acertar na vida. Rachel, que trabalhava como jornalista investigativa, conhecia a minha família o bastante para entender a dinâmica tóxica que me circulava. Ela frequentemente me lembrava que não havia nada de errado comigo, mas sim com as expectativas da minha família. Madison, você coordena programas que mudaram a vida de milhares de famílias. Você tem mestrado em política pública por Harvard, fala 3 idiomas, já trabalhou em projetos internacionais. O problema não é você não ter um marido. O problema é sua família achar que o valor de uma mulher se mede pelo anel no dedo.
Mas as palavras de Rachel, por mais verdadeiras que fossem, não diminuíam o peso dos comentários constantes durante as reuniões familiares. Cada Natal, cada aniversário, cada jantar de domingo era uma nova oportunidade para minha família me lembrar do que estava faltando na minha vida. O primo Derek, 2 anos mais novo que eu e recém-formado na faculdade, chegara ao último Natal com uma namorada nova e fora recebido como um herói conquistador. Quando perguntaram sobre minha vida pessoal, respondi que estava focada num projeto importante de habitação popular que estava desenvolvendo. Trabalho não esquenta a cama, havia rido o tio Robert, provocando gargalhadas gerais. Madison precisa de um homem que a coloque nos trilhos. A tia Margarete, que havia se casado 4 vezes e estava atualmente no meio do 4º divórcio, se considerava especialista em relacionamentos. Querida, você está sendo muito exigente. Aos 29 anos não pode mais se dar ao luxo de escolher. Qualquer homem decente e financeiramente estável já deveria servir. Eu engoli as ofensas com a prática de quem havia aprendido que reagir apenas alimentaria mais comentários. Respondia com sorrisos forçados e mudava de assunto. Mas por dentro, sentia uma mistura de raiva e tristeza que carregava para casa depois de cada encontro familiar. O que mais doía não eram os comentários diretos, mas a forma como minha família me tratava como se eu fosse uma adolescente rebelde passando por uma fase. O meu trabalho, as minhas conquistas profissionais, o meu crescimento pessoal, nada disso importava se não viesse acompanhado de um anel de noivado e planos de casamento. Durante a festa de aniversário de 50 anos do meu pai, realizada no clube de campo mais exclusivo da região, fui apresentada aos convidados sempre com a mesma frase. Esta é nossa Madison, nossa filha solteira. Ela trabalha com caridade. Como se caridade fosse um hobby excêntrico que eu eventualmente abandonaria quando encontrasse um hobby melhor, ser esposa. Ashley aproveitou a festa para anunciar que estava grávida do 3º filho. Os aplausos, os abraços, as felicitações duraram a noite inteira. Quando alguém me perguntou sobre meus planos futuros, mencionei que havia sido selecionada para liderar um projeto internacional de desenvolvimento urbano na América Latina. Que interessante! Disse a esposa do sócio do meu pai, claramente entediada. E namoro? Alguma novidade nessa área? Era sempre assim. Não importava qual conquista profissional eu compartilhasse, a conversa sempre voltava para minha vida amorosa ou, mais especificamente, para a ausência dela. O pior eram os arranjos não solicitados. Victoria constantemente tentava me apresentar para filhos de amigas, netos de pacientes do meu pai, qualquer homem solteiro que cruzasse seu caminho. Esses encontros marcados eram desastres constrangedores onde eu me sentia como um produto sendo vendido. Este é o Joshua, me apresentou Victoria durante um jantar no clube. Ele é dentista e acabou de herdar 3 clínicas do pai. Não é perfeito para nossa Madison? Joshua, um homem de 40 anos que passara os primeiros 15 minutos da conversa falando sobre seus carros importados, me olhava como se estivesse avaliando uma égua de raça. Quando mencionei meu trabalho com habitação popular, ele riu e disse: "Que fofo! Toda mulher precisa de um hobbyzinho antes de se casar." Esses encontros me deixavam exausta e questionando se havia algo fundamentalmente errado comigo. Por que minha família não conseguia ver que eu era uma pessoa completa, realizada e feliz? Por que meu valor como mulher estava sempre condicionado à presença de um homem ao meu lado? Rachel me ajudava a processar essas frustrações durante nossas longas conversas noturnas. Madison, você sabe que eles estão errados, né? Você não precisa de um homem para validar a sua existência. Você precisa encontrar alguém que adicione à sua vida, não que complete o que eles acham que está faltando. Mas mesmo sabendo que Rachel tinha razão, eu sentia o peso constante da pressão familiar. Era como carregar uma pedra no peito que ficava mais pesada a cada reunião, a cada comentário, a cada olhar de pena que recebia de parentes e amigos da família. O que minha família não sabia, o que ninguém sabia além de Rachel, era que eu não estava sozinha por falta de opções ou por ser exigente demais. Eu estava sozinha porque havia decidido que preferia ficar só a me contentar com relacionamentos superficiais que não me respeitassem como pessoa completa. Havia namorado alguns homens ao longo dos anos,
Relacionamentos que duravam alguns meses antes que eu percebesse que eles, assim como minha família, viam meu trabalho como um passatempo charmoso que eu eventualmente abandonaria para me dedicar aos deveres femininos de esposa e mãe. O último era Marcos, um advogado corporativo que conheci num evento beneficente. Por 3 meses acreditei que finalmente havia encontrado alguém que me entendia. Até o dia em que ele sugeriu que eu deixasse meu tragalhinho na fundação para trabalhar no departamento de relações públicas da firma dele. Seria muito mais apropriado para uma futura Mrs. Coleman, disse ele durante um jantar romântico que se transformou rapidamente em minha despedida. E o salário é 3 vezes maior, você poderia finalmente ter uma vida digna da mulher elegante que é. Quando terminei com Marcos, minha família reagiu como se eu tivesse cometido um crime. Victoria chegou ao meu apartamento chorando, literalmente chorando, como se alguém tivesse morrido. Madison, você está jogando a sua vida fora, soluçava ela no meu sofá da IKEA. Marcos é perfeito, rico, bonito, de boa família. O que mais você quer? Respeito, respondi simplesmente, mas ela me olhou como se eu estivesse falando numa língua estrangeira. Esse foi o momento em que eu percebi que minha família e eu tínhamos definições completamente diferentes de sucesso, felicidade e amor. Para eles, um bom casamento era uma transação comercial, em que a mulher oferecia beleza e submissão em troca de segurança financeira e status social. Para mim, um relacionamento deveria ser uma parceria entre iguais que se apoiavam mutuamente nos sonhos e aspirações. Foi nesse contexto de pressão constante e incompreensão familiar que minha vida tomou uma direção completamente inesperada. Uma direção que nenhum membro da família Parker poderia ter previsto e que mudaria para sempre a forma como eles me viam. Mas naquele jantar de ação de graças, enquanto cortava meu peru em silêncio e ouvia as risadas sobre minha vida de solteirona independente, eu não fazia ideia de que em poucos meses estaria prestes a dar à minha família a maior surpresa das suas vidas. O que eles não sabiam é que enquanto me criticavam por estar sozinha, eu estava prestes a conhecer alguém que mudaria completamente minha perspectiva sobre amor, parceria e o que realmente significa encontrar a sua alma gêmea. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O mês de janeiro em Nova York sempre foi minha época favorita do ano. Depois das festividades forçadas do final do ano com minha família, janeiro representava um recomeço, uma chance de me reconectar com quem eu realmente era, longe dos julgamentos constantes dos Parker. Naquele janeiro específico, eu estava mergulhada num projeto que consumia todas as minhas energias. A implementação de um programa habitacional inovador em 3 bairros carentes do Bronx. Era o tipo de trabalho que me fazia esquecer do mundo exterior, que me lembrava por que havia escolhido essa carreira, mesmo contra todas as expectativas familiares. A Foundation for Urban Development havia recebido uma verba federal de $50 milhões para desenvolver habitação popular sustentável, e eu estava liderando a equipe responsável por transformar esse dinheiro em lares dignos para famílias que viviam em condições precárias há décadas. Era uma terça-feira gelada quando tudo mudou. Eu estava no escritório até tarde, revisando plantas arquitetônicas e relatórios de impacto ambiental, quando Rachel apareceu na porta com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que ela fazia quando estava prestes a me arrastar para alguma aventura que eu tentaria evitar. Madison, você precisa sair daqui, disse ela, pendurando meu casaco no braço. Tem um evento hoje no Lincoln Center, gala beneficente para hospitais infantis, networking importante para o seu trabalho. Eu olhei para a pilha de documentos na minha mesa. Rachel, tenho uma apresentação amanhã para o Comitê Federal, não posso. Pode sim, ela interrompeu, desligando meu computador. Você trabalhou 14 horas hoje. E olha só, ela puxou um convite elegante da bolsa. Evento organizado pela Fundação Hamilton. Eles financiam projetos habitacionais exatamente como o seu. Rachel tinha razão. A Fundação Hamilton era uma das maiores organizações filantrópicas do país, conhecida por investir pesadamente em desenvolvimento urbano.
Se eu conseguisse estabelecer contato com eles, poderia garantir financiamento para expandir nosso projeto para outras cidades. 2 horas depois, eu estava no Lincoln Center, usando um vestido preto simples que comprara numa promoção da Nordstrom Rack, um contraste gritante com os vestidos de alta costura que dominavam o evento. O salão estava repleto de pessoas que eu reconhecia das páginas sociais dos jornais, empresários, políticos, celebridades, todos unidos pelo interesse comum de aparentar preocupação social, enquanto deduziam impostos através de doações estratégicas. Eu me sentia completamente fora do meu elemento. Não porque fosse intimidada pela riqueza, cresci rodeada de pessoas ricas, mas porque esse tipo de evento sempre me lembrava do abismo entre falar sobre ajudar pessoas e realmente ajudá-las. Estava na fila do bar, pedindo um vinho branco barato, quando ouvi uma voz atrás de mim com um sotaque que eu não consegui identificar imediatamente. "Permita-me adivinhar", disse a voz, divertida. "Você está aqui pelo networking obrigatório, odiando cada minuto e contando os minutos para poder ir embora sem parecer rude?" Virei-me e me deparei com um homem que definitivamente não se encaixava no padrão dos frequentadores habituais desses eventos. Alto, moreno, com cabelos levemente despenteados e um sorriso genuíno que contrastava com os sorrisos de negócios que dominavam o salão. Ele usava um smoking bem cortado, mas havia algo descontraído na forma como o usava, como se fosse uma fantasia que ele estava experimentando. "Foi tão óbvio assim?" perguntei, aceitando o vinho que o barman me ofereceu. "Digamos que reconheço uma alma gêmea quando eu vejo", ele respondeu, pegando uma cerveja, outra escolha que o diferenciava da multidão de bebedores de champanhe ao redor. "Eu sou Alexander Rossi, mas pode me chamar de Alex. E você é claramente a única pessoa neste evento que está aqui por motivos profissionais, genuínos, não sociais." "Madison Parker", me apresentei, curiosa sobre como ele havia chegado a essa conclusão. "E o que te faz pensar isso?" Alex gesticulou discretamente ao redor. "Seu vestido é elegante, mas prático, não de marca ostensiva. Você está sozinha, não em grupos sociais, e..." Ele sorriu. "Você pediu vinho branco barato quando poderia ter pego champanhe Dom Perignon de graça. Definitivamente alguém que está aqui a trabalho." Eu ri, surpresa com a análise perspicaz. "Impressionante, detetive. E você, qual sua desculpa para estar aqui?" "Obrigação familiar", ele respondeu com uma careta. Minha família tem conexões com a organização do evento. Mas confesso que eu estava procurando uma desculpa para escapar quando te vi na fila parecendo tão entusiasmada quanto eu." Havia algo no jeito dele falar, na forma como escolhia as palavras cuidadosamente ao mencionar sua família, que despertou minha curiosidade. Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a música diminuiu, e um homem elegante subiu ao pequeno palco para fazer o discurso de abertura. "Se quiser", sussurrou Alex, "conheço um lugar mais silencioso onde podemos conversar sem ter que fingir interesse em discursos sobre filantropia performática." Normalmente, eu nunca sairia de um evento com um estranho, mas havia algo em Alex que me intrigava, uma autenticidade que eu raramente encontrava em eventos como aquele. Além disso, Rachel sempre dizia que eu precisava me permitir mais espontaneidade. Ele me levou a uma pequena varanda externa, parcialmente protegida do frio de janeiro. A vista de Manhattan à noite era deslumbrante, mas o que mais me impressionou foi como Alex parecia genuinamente interessado em mim como pessoa, e não como um contato potencial ou uma oportunidade social. "Então, Madison Parker", disse ele, apoiando-se no balaustrado, "o que realmente te trouxe aqui esta noite?" Contei a ele sobre meu trabalho na fundação, sobre o projeto habitacional, sobre como esperava estabelecer conexões que pudessem ampliar nosso impacto. Ele ouvia com uma atenção que eu não estava acostumada a receber, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam conhecimento real sobre desenvolvimento urbano. "E você?", perguntei eventualmente. "O que você faz quando não está sendo obrigado a comparecer a eventos beneficentes?" Alex hesitou um momento. "Trabalho com desenvolvimento internacional, projetos de infraestrutura principalmente, e estou sempre viajando.
Novamente essa escolha cuidadosa de palavras que sugeria mais do que revelava. Que tipo de projetos? Insisti. Hospitais, escolas, sistemas de água potável, e dessa vez não percebi hesitação. É gratificante, mas às vezes solitário. Conversamos por mais de 1 hora na varanda, sobre trabalho, sobre viagens, sobre livros, sobre a estranha sensação de se sentir deslocado em eventos sociais obrigatórios. Alex tinha uma perspectiva mundial que eu achava fascinante e uma humildade genuína sobre o seu trabalho que contrastava drasticamente com a arrogância que eu estava acostumada a encontrar em homens bem-sucedidos. Quando finalmente decidimos voltar para o evento, ele me perguntou se eu gostaria de jantar com ele durante a semana. Conheço um pequeno restaurante etíope no Village, disse ele. Nada fancy, mas a comida é autêntica e o ambiente é perfeito para conversas longas. Era exatamente o tipo de encontro que eu apreciaria, informal, focado na conversa, longe dos restaurantes caros e pretensiosos, onde os homens que minha família me apresentava gostavam de exibir seu poder financeiro. Nosso primeiro encontro real foi numa quinta-feira à noite. O restaurante que Alex escolheu era pequeno, aconchegante, decorado com tecidos coloridos e instrumentos musicais tradicionais. Era o tipo de lugar que Victoria Parker consideraria étnico demais e que Ashley classificaria como inadequado para pessoas do nosso nível. Alex chegou usando jeans e uma camisa simples, parecendo mais relaxado e mais ele mesmo do que no smoking do evento beneficente. Durante o jantar, ele me contou histórias fascinantes sobre seus projetos ao redor do mundo, como ajudou a construir um hospital numa região rural do Peru, como trabalhou com comunidades locais no Quênia para implementar sistemas de água potável. O que mais me impressionou não foram os projetos em si, mas a forma como ele falava sobre eles. Não havia ego, não havia autopromoção. Ele se referia constantemente às pessoas locais como os verdadeiros heróis das histórias, creditando sucessos às comunidades que conheciam melhor suas próprias necessidades. É fascinante como suas experiências internacionais se conectam com o meu trabalho aqui, disse eu, degustando o injera com vegetais temperados. Os princípios de desenvolvimento comunitário são universais. Exatamente, ele concordou, os olhos brilhando com entusiasmo. Seja no Bronx ou em Addis Ababa, o que funciona é ouvir as pessoas, respeitar seus conhecimentos locais e construir soluções em conjunto, não impor ideias de fora. Era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia verdadeiramente compreendida. Alex não apenas respeitava meu trabalho, ele o entendia de uma forma profunda que vinha de experiência compartilhada. Depois do jantar, caminhamos pelas ruas do Village, continuando nossa conversa sobre desenvolvimento social, mas também descobrindo afinidades em outras áreas. Ambos adorávamos cinema independente, preferíamos uma caminhada no parque a uma festa glamourosa e compartilhávamos uma paixão por literatura de viagem. Tem um documentário passando no IFC Center sobre urbanização sustentável na Índia. Interessaria você assistir comigo no fim de semana? Eu sorri. Um homem que me convidava para assistir documentário sobre desenvolvimento urbano? Rachel não acreditaria quando eu contasse. Nosso segundo encontro foi no sábado à tarde. Assistimos ao documentário, que era realmente fascinante, e depois fomos a um café pequeno onde passamos horas discutindo as políticas urbanas apresentadas no filme. Alex tinha insights que vinha de experiência prática, e eu contribuía com perspectivas teóricas que havia desenvolvido através dos meus estudos e trabalho. Foi durante nossa terceira saída, uma caminhada no Central Park num domingo ensolarado de fevereiro, que percebi que eu estava genuinamente interessada nele de uma forma que não sentia há anos. Não era apenas atração física, embora Alex fosse definitivamente atraente, mas uma conexão intelectual e emocional que me fazia sentir energizada e compreendida. Madison, disse ele enquanto parávamos para observar as pessoas fazendo piquenique no Sheep Meadow. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro! Por que uma mulher incrível como você está solteira? Desculpa se é muito direto, mas estou curioso. Eu ri, mas era uma pergunta que merecia uma resposta honesta.
Por que nunca encontrei alguém que me visse como uma pessoa completa? Os homens que conheci sempre queriam me mudar, me moldar para se encaixar na visão deles de como uma parceira deveria ser. Alex parou de andar e me olhou seriamente. Isso é uma perda para eles. Você é exatamente como deveria ser. Era uma frase simples, mas carregava um peso emocional que me pegou de surpresa. Quantas vezes na minha vida alguém havia me dito que eu era perfeita como era, em vez de sugerir melhorias ou mudanças? Começamos a nos ver regularmente. Alex estava baseado em Nova York, mas viajava frequentemente para projetos internacionais. Quando estava na cidade, passávamos todo o tempo livre juntos. Quando estava viajando, conversávamos por Skype, ele me contando sobre seus projetos e eu compartilhando os desenvolvimentos do meu trabalho. O que mais me surpreendia no nosso relacionamento era como ele estava genuinamente interessado no meu trabalho. Não apenas educadamente interessado como outros homens haviam fingido ser, mas profundamente engajado. Ele fazia perguntas detalhadas sobre os desafios que eu enfrentava, oferecia insights baseados nas experiências internacionais dele e celebrava nossos sucessos como se fossem os próprios. Mais importante ainda, ele nunca, nenhuma vez, sugeriu que eu deveria considerar mudanças na minha carreira. Nunca insinuou que meu trabalho era temporário ou menos importante que outras aspirações que eu deveria ter. Ele me via como um Madison, a profissional competente e apaixonada, não como Madison, a mulher que precisava ser consertada ou completada. Rachel estava extasiada com meu novo relacionamento. Finalmente, disse ela quando eu contei sobre Alex, um homem que te aprecia pelo que você é, não pelo que ele quer que você se torne. O que eu não contei para Rachel, o que eu não contei para ninguém, eram os pequenos mistérios sobre Alex que começaram a me intrigar. Ele era claramente bem educado e sofisticado, mas nunca mencionava detalhes sobre a família ou o background. Quando perguntei onde havia estudado, ele respondeu vagamente, na Europa. Quando questionei sobre sua base de operações para projetos internacionais, ele disse, depende do projeto. Não eram evasivas desonestas, mas havia uma qualidade cuidadosa nas respostas dele que sugeria mais complexidade do que ele estava revelando. Eu respeitava a privacidade dele, todos nós temos aspectos da nossa vida que preferimos manter reservados, mas a minha curiosidade crescia. 3 meses depois de nosso primeiro encontro, Alex e eu estávamos definitivamente num relacionamento sério. Passávamos a maior parte das noites juntos quando ele estava na cidade, e eu estava começando a considerar como seria apresentá-lo à minha família. Era uma perspectiva que me deixava ansiosa, por motivos que iam além das óbvias preocupações sobre a aprovação familiar. Alex era tudo o que eu queria num parceiro, inteligente, compassivo, interessado no mundo, respeitoso do meu trabalho e ambições, mas ele também era muito diferente do tipo de homem que a minha família esperava que eu trouxesse para casa. Ele não ostentava riqueza, não falava sobre carros caros ou casas em locais exclusivos. Sua paixão era seu trabalho humanitário, não lucros financeiros. E havia aquele mistério sobre seu background que eu ainda não havia decifrado completamente. Estava nessas reflexões quando recebi um telefonema que mudaria tudo. Madison, disse a voz de Ashley do outro lado da linha, num tom que misturava excitação e superioridade. Você não vai acreditar! Brandon conseguiu aquele contrato do governo que estava perseguindo há meses. Vamos construir um resort de luxo numa ilha privada no Caribe. Enquanto Ashley tagarelava sobre os detalhes do novo projeto, eu me perguntava como seria apresentar Alex à minha família e se ele conseguiria ver além das superficialidades que definiam o mundo dos Parker. O que eu não imaginava era que Alex tinha seus próprios segredos sobre família e status social, segredos que logo seriam revelados de uma forma que nenhum de nós dois esperava. Abril chegou com uma proposta que mudaria completamente minha vida profissional e pessoal. Dr. Hamilton, presidente da Foundation for Urban Development, me chamou em seu escritório numa manhã chuvosa para uma conversa que eu imaginava ser sobre meu projeto no Bronx. Madison,
disse ele, gesticulando para que eu me sentasse na poltrona de couro em frente à sua mesa imponente. Tenho uma oportunidade extraordinária para você. As próximas palavras saíram de sua boca como se fossem um sonho. A United Nations havia selecionado nossa fundação para liderar um projeto piloto de desenvolvimento urbano sustentável no Haiti. O projeto tinha duração de 2 anos, orçamento de US$ 200 milhões, e eles queriam que eu fosse a diretora executiva. É a chance da sua carreira, Madison. Você seria responsável por implementar políticas habitacionais que poderiam servir de modelo para todo o Caribe. Naturalmente, seria baseada em Port-au-Prince, com viagens regulares para Nova York para relatórios. Meu coração disparou. Era literalmente a oportunidade dos meus sonhos profissionais. Trabalhar diretamente com a ONU, liderar um projeto de impacto internacional, implementar tudo o que eu havia estudado e desenvolvido em teoria. Era o tipo de posição que validaria todos os anos que eu passei sendo ridicularizada por minha família por escolher ajudar pobres em vez de ter uma carreira real. Mas havia Alex. Nos últimos 4 meses, ele se tornara uma parte fundamental da minha vida. A ideia de passar 2 anos no Haiti, vendo-o apenas esporadicamente, me deixava conflitada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Posso ter alguns dias para pensar? Perguntei, tentando manter minha voz profissional, enquanto minha mente corria entre excitação e ansiedade. Claro, mas preciso de uma resposta até sexta-feira. É uma oportunidade que não se repete, Madison. Saí do escritório de Dr. Hamilton num estado de euforia misturada com pânico. Liguei imediatamente para Rachel. Rachel, você não vai acreditar. A ONU quer que eu lidere um projeto no Haiti. 2 anos, Madison. 2 anos liderando desenvolvimento urbano internacional. Madison, isso é incrível! Gritou Rachel do outro lado da linha. É exatamente o que você sempre quis. Eu sei, mas e o Alex? Houve uma pausa. Mad, você conhece ele há 4 meses. Essa é a oportunidade da sua vida profissional. Rachel tinha razão, logicamente, mas meu coração estava dizendo algo diferente. Pela primeira vez na vida, eu havia encontrado alguém que me fazia questionar se carreira era realmente tudo o que eu queria. Naquela noite, Alex veio jantar no meu apartamento. Eu havia planejado cozinhar algo especial para contar sobre a proposta da ONU, mas acabei pedindo comida tailandesa porque estava muito nervosa para me concentrar em qualquer receita. Você está estranha hoje, observou Alex servindo pad thai nos nossos pratos. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Respirei fundo. Na verdade, sim, recebi uma proposta hoje. Contei a ele sobre a oportunidade no Haiti, sobre o projeto da ONU, sobre como era exatamente o tipo de posição que eu havia sonhado durante toda a minha carreira. Alex ouvia com atenção, mas eu podia ver algo mudando em sua expressão. Madison, isso é extraordinário. É uma oportunidade única. Você tem que aceitar. Mas e nós? Perguntei, vulnerável de uma forma que raramente me permitia ser. Ele ficou em silêncio por um longo momento, mexendo no pad thai sem realmente comer. Madison, você não pode basear decisões de carreira em um relacionamento de 4 meses. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago. Não porque fossem cruelmente ditas, Alex nunca era cruel, mas porque eram tão práticas, tão desapegadas. É só isso que somos? Um relacionamento de 4 meses? Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde que o conhecia, vi real hesitação, como se estivesse lutando com algo internamente. Madison, há coisas a meu respeito que você não sabe. Coisas que complicariam qualquer decisão que você tomasse baseada em nós. Que tipo de coisas? Ele se levantou e caminhou até a janela do meu apartamento, olhando para as luzes da cidade. Minha vida é mais complicada do que parece. Meu trabalho, minha família, minhas responsabilidades, tudo é mais complexo do que eu te contei. Alex, você está me assustando. De que você está falando?
Ele voltou para a mesa, mas não se sentou. Madison, você lembra quando disse que nunca encontrou alguém que te visse como uma pessoa completa? Assenti. Eu nunca encontrei ninguém que me visse só como Alex, não como meu sobrenome, não como minhas conexões, não como meu status, apenas como Alex. Eu te vejo como Alex. Porque você não sabe quem eu realmente sou. A forma como ele disse isso, com uma mistura de tristeza e inevitabilidade, me fez perceber que esta conversa estava indo numa direção que eu não estava preparada para enfrentar. Então me conta quem você é. Alex respirou fundo, como alguém que está prestes a pular de um penhasco. Meu nome completo é Alexander Rossi Wellington. Minha mãe é italiana, da família Rossi, que possui uma das maiores empresas de construção da Europa. Meu pai é inglês, da família Wellington. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Wellington como na Wellington Foundation, que financia metade dos projetos de desenvolvimento urbano do mundo ocidental. Como no Wellington Institute, que vocês citam constantemente em seus relatórios. Como no Hospital Infantil Wellington, que estava sendo homenageado no evento onde nos conhecemos. Eu me sentei pesadamente na cadeira. Você é filho do Sir Charles Wellington? Sou. Sir Charles Wellington era uma lenda na área de desenvolvimento internacional, bilionário filântropo que havia construído hospitais e escolas em mais de 50 países, uma pessoa que eu admirava profissionalmente há anos. Por que você não me contou isso? Porque quando te contei sobre o meu trabalho com o desenvolvimento internacional, você me olhou como Alex, o cara apaixonado por ajudar pessoas, não como Alexander Rossi Wellington, herdeiro de fortunas familiares que pode financiar qualquer projeto que quiser. Eu tentei processar essa informação. O homem com quem eu estava me apaixonando há 4 meses era literalmente uma das pessoas mais ricas e influentes do mundo na minha área de trabalho. Alex, Alexander, quem quer que você seja, você mentiu para mim. Não menti. Tudo o que contei sobre o meu trabalho é verdade. Eu realmente construí aquele hospital no Peru, realmente trabalhei em sistemas de água potável no Quênia. A diferença é que quando eu quero construir um hospital, posso simplesmente escrever um cheque. E achou que eu não deveria saber disso? Alex se sentou novamente, pegando minhas mãos, e... Madison, você faz ideia de quantas pessoas se interessam por mim apenas pelo meu dinheiro? Quantas mulheres fingem que estão apaixonadas pelo Alexander para ter acesso à fortuna Wellington? E você achou que eu seria uma delas? Não, é exatamente o oposto. Você é a primeira pessoa que se interessou por mim sem saber de nada disso. E eu me apaixonei por essa sensação de ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. A palavra apaixonado pairou no ar entre nós. Era a primeira vez que qualquer um de nós usava essa palavra. Você tá apaixonado por mim? Perguntei baixinho. Completamente, respondeu ele sem hesitação. E é exatamente por isso que você precisa aceitar essa proposta no Haiti. Não entendo. Alex soltou minhas mãos e encostou-se na cadeira. Madison, se você ficasse em Nova York por minha causa e depois descobrisse sobre minha família, você sempre se perguntaria se tomou a decisão certa pelas razões certas. E eu sempre me perguntaria se você ficou por mim ou pela estabilidade que eu posso oferecer. Isso é ridículo. É? Sua família sempre te criticou por não ter estabilidade financeira, por não se casar com um homem rico. Se você soubesse que sou literalmente um dos homens mais ricos da nossa geração, você tem certeza que os seus sentimentos não seriam influenciados? A pergunta me incomodou porque havia uma verdade incômoda nela. Não porque eu fosse interesseira, mas porque a pressão constante da minha família sobre segurança financeira e status social havia criado inseguranças que eu nem sempre admitia para mim mesma. Então, o que você está propondo? Que você vá para o Haiti. Que tome essa decisão baseada puramente nas suas ambições profissionais. E se quando você voltar, em 2 anos, ainda quisermos estar juntos, podemos construir alguma coisa baseado em quem realmente somos. E se eu não quiser esperar 2 anos? Ele sorriu tristemente.
Então você aceita namorar o herdeiro Wellington, e eu nunca saberei se você me amou ou amou minha conta bancária. Era um ultimato disfarçado de escolha romântica. E a parte mais frustrante é que eu entendi a lógica dele, mesmo odiando a situação. Preciso de tempo para pensar. Eu sei. E, Madison, por favor, não tome essa decisão por mim. Tome pela Madison que sempre quis mudar o mundo. Depois que Alex saiu, liguei para Rachel e contei tudo. Pera, disse ela, claramente chocada. Você tá me dizendo que tá namorando o Alexander Wellington, o filho do Sir Charles Wellington? Aparentemente. Madison, você faz ideia de quem é essa família? Eles são praticamente royalty filantrópica. A Wellington Foundation financia metade dos projetos humanitários do mundo. Eu sei quem eles são, Rachel. A questão é, o que isso muda? Muda tudo! Você sempre se preocupou com a aprovação da sua família. Imagina quando descobrirem que está namorando um dos homens mais influentes do mundo. E aí estava o cerne da questão. Por 4 meses, eu namorava Alex sem pensar em status, dinheiro ou aprovação familiar. Havíamos construído algo baseado puramente em conexão pessoal e valores compartilhados. Agora, saber de seu background não mudava meus sentimentos por ele, mas definitivamente mudava a dinâmica. Mudava como a minha família o veria, como o mundo nos veria como casal, como eu mesma questionaria minhas próprias motivações. Passei os próximos 2 dias numa montanha-russa emocional. Por um lado, a oportunidade no Haiti era literalmente um sonho profissional. Por outro, a ideia de deixar o Alex, especialmente agora que eu sabia que ele estava apaixonado por mim, parecia uma loucura. Na 5ª noite, tomei minha decisão. Liguei para o Dr. Hamilton e aceitei a posição no Haiti. Depois, liguei para Alex. Aceito sua proposta, disse eu. Vou para o Haiti. Em 2 anos, se quisermos, tentamos de novo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Tenho orgulho de você, disse ele finalmente. E, Madison? Sim, estes foram os 4 melhores meses da minha vida. No fim de semana, antes de começar os preparativos para a mudança para o Haiti, decidi que era hora de contar para minha família sobre Alex. Não sobre o Haiti ainda, essa bomba ficaria para depois, mas sobre o fato de que eu havia passado 4 meses num relacionamento sério. Era hora de apresentar Alexander Rossi Wellington ao Starker. E alguma coisa me dizia que seria uma experiência que nenhum de nós esqueceria tão cedo. O domingo seguinte seria meu último jantar em família antes de partir para o Haiti. Eu ainda não havia contado sobre a oportunidade na ONU. Queria primeiro apresentar a Alex e depois, dependendo de como as coisas fossem, revelar meus planos de viagem. Liguei para Vitória na quinta-feira para avisar que levaria alguém para o jantar. Alguém? Repetiu minha mãe, e eu podia praticamente ouvir a curiosidade gotejando de sua voz. Que tipo de alguém? Um homem que estou namorando há alguns meses. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Madison, disse Victoria finalmente, e havia uma mistura de choque e esperança em sua voz. Você está namorando alguém há meses e não nos contou? Queria ter certeza de que era sério antes de apresentá-lo à família. E é? Sério? Pensei em Alex, na revelação sobre sua identidade, na nossa decisão de nos separarmos temporariamente, na sensação de vazio que havia sentido desde nossa última conversa. É muito sério, mãe. Oh, meu Deus! William! Gritou ela para o meu pai. Madison está trazendo um namorado para o jantar, um namorado sério. Eu podia ouvir a animação na voz dela, como se eu tivesse finalmente anunciado que havia curado o câncer ou descoberto a fórmula da paz mundial. Como ele se chama? O que faz? Onde vocês se conheceram? É bem-sucedido? De boa família? Mãe, respira, disse eu, rindo apesar da ansiedade. Vocês vão conhecê-lo no domingo. Só tentem ser educados, ok? Educados? Madison, estamos extasiados. Finalmente você encontrou alguém. Depois de desligar, liguei para o Alex. Havíamos conversado apenas brevemente desde nossa decisão sobre o Haiti, e eu estava nervosa sobre como seria vê-lo novamente. Alexander Rossi Wellington falando.
Ele atendeu e eu fiquei confusa. Ele nunca tinha atendido o telefone dessa forma comigo. Desculpa, tá em reunião? Não, desculpa, acabei de sair de uma teleconferência com Londres. Como você tá? Nervosa. Quer conhecer minha família no domingo? Houve uma pausa. Você tem certeza? Depois da nossa conversa sobre... Alex, em 2 semanas eu vou embora pro Haiti por 2 anos. Quero que eles me conheçam. Quero que eles vejam o tipo de homem que eu escolho, independente de qualquer coisa que aconteça entre nós. Ok, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Mas você vai contar para eles sobre quem eu sou? Vou deixar você decidir o quanto quer revelar. No domingo, passei 2 horas me arrumando. Escolhi um vestido azul marinho que havia comprado numa liquidação da Banana Republic. Elegante, mas não ostensivo. Profissional, mas feminino. Tava nervosa de uma forma que não sentia desde a adolescência. Alex chegou ao meu apartamento pontualmente às 5 da tarde. Ele usava um terno cinza escuro, perfeitamente cortado, que provavelmente custava mais que o meu salário de 3 meses, mas de alguma forma ele conseguia parecer casual mesmo vestido formalmente. Você tá linda, disse ele, me beijando levemente no rosto. E eu tô aterrorizado. Você? Aterrorizado? Você constrói hospitais em zonas de guerra e tá nervoso para conhecer minha família? Zonas de guerra são previsíveis. Famílias são um território muito mais perigoso. A casa dos meus pais em Westchester parecia especialmente imponente naquela tarde. O gramado estava perfeitamente aparado, as flores do jardim organizadas com precisão militar, e a BMW de Ashley e o Mercedes de Victoria estavam estacionados na entrada circular como símbolos de sucesso financeiro. Uau, disse Alex, observando a mansão georgiana. Você cresceu aqui? Cresci, mas nunca me senti em casa. Entendo perfeitamente, ele respondeu, e alguma coisa no tom de voz dele me fez perceber que ele realmente entendia. Victoria abriu a porta antes mesmo de tocarmos a bancada. Ela tinha claramente se arrumado especialmente para a ocasião. Cabelo recém-feito, vestido de seda que provavelmente custava uma fortuna, joias que brilhavam sob a luz do lustre do hall de entrada. Madison! Exclamou ela, me abraçando como se não me visse há meses em vez de semanas. E você deve ser... Alexander, disse ele, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la, Mrs. Parker. Victoria apertou a mão dele, mas eu podia ver seus olhos fazendo uma avaliação rápida e calculista. O terno bem cortado, o relógio discreto, mas claramente caro, a postura confiante. Alex estava passando no teste visual inicial. O prazer é todo nosso, disse Victoria, praticamente brilhando. Entre, todo mundo está ansioso para conhecê-lo. A sala de estar estava preparada como se fosse receber um dignatário estrangeiro. As flores estavam em arranjos profissionais, a mesa de centro havia sido polida até brilhar, e havia uma tranjeira de hors d'oeuvres que claramente não haviam sido preparados pela empregada comum. William se levantou quando entramos e eu podia ver a aprovação imediata nos olhos dele. Alex tinha exatamente a aparência que meu pai esperava, profissional, bem vestido, confiante sem ser arrogante. Dr. Parker, disse Alex, apertando firmemente a mão do meu pai. Madison me contou muito sobre o seu trabalho em cardiologia. Deve ser gratificante salvar vidas todos os dias. Era exatamente a abordagem certa. Meu pai adorava falar sobre medicina e Alex havia imediatamente demonstrado respeito por sua profissão. Ashley chegou poucos minutos depois com Brandon, claramente curiosa para avaliar o homem que havia conseguido domar a sua irmã solteirona. Ela estava usando um vestido de maternidade que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal, e suas joias refletiam a luz como pequenos faróis de riqueza. Então você é o homem misterioso, disse Ashley olhando Alex de cima a baixo. Madison é muito reservada sobre sua vida pessoal. Talvez porque ela sabe que vocês vão interrogá-lo como se fosse um suspeito de crime, brincou Brandon, mas havia uma verdade incômoda na piada. Durante o coquetel, observei minha família interagindo com Alex. Eles faziam as perguntas inevitáveis sobre profissão, educação, família, mas Alex respondia com uma habilidade diplomática que sugeria anos de prática em navegar conversas sociais delicadas.
Trabalho com desenvolvimento internacional, explicou ele quando William perguntou sobre sua carreira. Principalmente projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Que interessante, disse Victoria, embora eu pudesse ver que ela estava tentando decifrar se isso significava que ele tinha dinheiro. E isso é lucrativo? Alex sorriu. É gratificante de formas que vão além do aspecto financeiro. Era uma resposta evasiva, mas elegante. Confirmava que ele não estava falido sem revelar a extensão de sua riqueza. Ashley, nunca uma pessoa sutil, foi mais direta. E onde você mora, Alexander? Atualmente tenho apartamentos em Nova York e Londres, respondeu ele casualmente. Meu trabalho exige bastante viagem. Apartamentos, plural, Londres. Eu podia ver os neurônios da minha família fazendo conexões. Alguém que mantinha residências em duas das cidades mais caras do mundo claramente não estava lutando financeiramente. Durante o jantar, Alex mostrou-se o convidado perfeito. Ele elogiou a comida, fez perguntas interessadas sobre os negócios de Brandon, demonstrou conhecimento sobre arte quando Victoria mencionou uma peça que havia comprado recentemente e até mesmo conseguiu fazer Ashley rir com uma história engraçada sobre uma viagem de trabalho ao Peru. Alexander, disse William, cortando seu salmão com precisão cirúrgica, você sabe que Madison nos contou que vocês se conheceram em um evento beneficente. Sim, uma gala para hospitais infantis. Madison estava lá representando sua fundação. Nossa Madison sempre foi muito caridosa, disse Victoria, como se caridade fosse uma excentricidade charmosa. Mas é bom saber que ela encontrou alguém que aprecia esse lado dela. Eu não apenas a aprecio, disse Alex, olhando diretamente para mim. Eu admiro profundamente o trabalho dela. O projeto de habitação popular que ela está liderando no Bronx é inovador. Ela está mudando vidas reais. Foi a primeira vez em anos que alguém descrevia meu trabalho dessa forma na mesa de jantar dos meus pais. Não como caridade ou hobbyzinho, mas como algo admirável e importante. Ashley pareceu surpresa. Você conhece os detalhes do trabalho dela? Claro, respondeu Alex naturalmente. Madison é brilhante no que faz. Seu conhecimento sobre política habitacional urbana é impressionante. Ela poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. As palavras pairaram no ar e eu soube que era o momento de revelar meus planos. Na verdade, disse eu, respirando fundo, recebi uma proposta de trabalho, uma oportunidade única. Que tipo de oportunidade? Perguntou William. A United Nations me ofereceu uma posição para liderar um projeto de desenvolvimento urbano no Haiti. 2 anos, orçamento de $200 milhões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ver minha família processando a informação, tentando entender se isso era bom ou ruim. Haiti? Repetiu Victoria, como se eu tivesse dito Marte. É uma oportunidade incrível, continuei eu. Trabalhar diretamente com a ONU e implementar políticas que poderiam servir de modelo para todo o Caribe. E você vai aceitar? Eu já aceitei. Outra onda de silêncio. Madison, disse William lentamente. Esta é uma decisão muito importante. Você conversou com Alexander sobre isso? Todos os olhos se voltaram para Alex. Era um momento delicado. Eles estavam claramente esperando que ele se opusesse, que demonstrasse possessividade masculina tradicional. Eu incentivei Madison a aceitar. É a oportunidade da carreira dela. Seria egoísmo da minha parte pedir que ela recusasse uma chance dessas. Eu podia ver o choque nos rostos da minha família. Aqui estava um homem que claramente tinha recursos para manter uma mulher, incentivando a minha independência profissional em vez de tentar me controlar. Mas vocês dois acabaram de se encontrar. Como vão manter um relacionamento com você no Haiti? Vamos descobrir, disse Alex, pegando minha mão na mesa. Se o que temos é real, vai sobreviver a 2 anos de distância. Se não for, é melhor descobrirmos agora.
Era uma resposta madura, respeitosa e completamente oposta ao que minha família esperava ouvir de qualquer homem interessado em mim. Brandon foi o primeiro a se recuperar do choque. Madison, isso é... Uau! Trabalhar com a ONU é algo imenso. É, concordei eu. E é por isso que preciso ir. Ashley me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, algo que poderia ser descrito como o respeito. Quando você parte? Em 2 semanas. Victoria colocou a mão no peito como se estivesse tendo problemas cardíacos. 2 semanas? Madison, isso é muito repentino. Oportunidades como essa não esperam, Mrs. Parker, interveio Alex. Madison seria irresponsável se deixasse passar. Por resto do jantar, minha família fez perguntas sobre o projeto no Haiti, sobre logística, sobre segurança. Alex respondia muitas das perguntas com conhecimento que claramente vinha de experiência pessoal em desenvolvimento internacional. Durante a sobremesa, William fez a pergunta que eu sabia que estava chegando. Alexander, você não mencionou sua família. Seus pais apoiam seu trabalho humanitário? Ele hesitou por apenas 1 segundo. Minha família sempre priorizou dar retorno à sociedade. Meu pai está envolvido em desenvolvimento internacional há décadas. Tecnicamente, verdade, mas ainda evasivo. E qual é o sobrenome da sua família? Perguntou Ashley com aquela persistência que a tornava uma vendedora de imóveis bem-sucedida. Alex olhou para mim e eu dei um pequeno aceno de cabeça. Wellington, disse ele simplesmente. O farco de Victoria parou no meio do caminho para sua boca. William endireitou a postura. Ashley e Brandon se olharam. Wellington como na Wellington Foundation? Perguntou William devagar. Sim. Seu pai é Sir Charles Wellington? Sim. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros silêncios da noite. Era o silêncio de pessoas recalibrando completamente sua compreensão da situação. Vitória finalmente encontrou sua voz. Madison está namorando o filho de Sir Charles Wellington. Não era uma pergunta. Era uma declaração de incredulidade absoluta. Por que você não nos contou? Perguntou Ashley, olhando entre mim e Alex. Porque não importa, respondi. Eu me apaixonei por Alex e não por seu sobrenome. Não importa? Repetiu Vitória, quase gritando. Madison, você está namorando praticamente a royalty filantrópica mundial. E aí estava. Em questão de segundos, Alex havia passado de namorado aprovado para prêmio impossível. Eu podia ver minha família recalculando tudo. Cada palavra que eu havia dito, cada pergunta que eu tinha feito, cada suposição que eu tinha tido. A ironia era palpável. Durante anos, eles haviam me criticado por não encontrar um homem adequado. Agora que eu havia encontrado um homem mais adequado possível, pelos padrões deles, eu estava partindo para o Haiti. Madison, disse William, e havia uma urgência na voz dele que eu raramente ouvia. Você precisa reconsiderar essa coisa do Haiti. Por quê? Porque você não pode simplesmente abandonar isso? Gesticulou ele na direção de Alex, por uma posição de trabalho. Era exatamente a reação que Alex havia previsto. Agora que sabiam quem ele era, minha família via nosso relacionamento não como uma parceria de iguais, mas como uma oportunidade dourada que eu estava estupidamente jogando fora. Não estou abandonando nada, disse eu calmamente. Eu estou seguindo minha carreira. Madison, querida, você pode trabalhar com caridade em qualquer lugar do mundo. Oportunidades como Alexander aparecem uma vez na vida. E aí estava a diferença fundamental entre minha família e eu. Para eles, Alex era uma oportunidade. Para mim, ele era uma pessoa. Olhei para Alex, que estava assistindo a dinâmica familiar com uma expressão de resignação triste. Ele havia passado por isso antes, pessoas reavaliando quem ele era baseado em seu sobrenome, em vez de em seu caráter. O jantar foi maravilhoso, disse Alex, se levantando da mesa.
Mas acho que Madison e eu devemos ir. Durante as despedidas, minha família tratou Alex com deferência que beirava o absurdo. Victoria insistiu que ele voltasse sempre que quisesse. William ofereceu seus serviços médicos caso ele ou sua família precisassem, e Ashley praticamente se curvou ao se despedir. No carro, Alex e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Bem, disse ele finalmente. Isso foi exatamente como eu esperava. Sinto muito. Não sinta. Agora você entende por que eu não conto para as pessoas quem eu sou. Eles não eram assim no começo, disse eu, mas sabia que era uma defesa fraca. Madison, no momento em que descobriram meu sobrenome, você se transformou de filha problemática que finalmente encontrou um namorado para filha que pescou o maior peixe do oceano. Eles não veem mais você ou eu como pessoas reais. Ele tinha razão. E isso me deixou mais determinada do que nunca a ir para o Haiti. Precisava provar, para mim mesma, para Alex, para minha família, que minhas decisões eram baseadas em quem eu era e não em quem eu poderia me tornar sendo a namorada de Alexander Wellington. 2 semanas depois, eu estava num avião para Port-au-Prince, deixando para trás uma família que finalmente me respeitava pelos motivos errados e um homem que me amava pelos motivos certos. O que eu não sabia é que os próximos 2 anos me ensinariam muito mais sobre amor, família e valor pessoal do que eu jamais imaginara possível. Port-au-Prince me recebeu com uma intensidade que eu não esperava. O calor caribenho, os sons da cidade, o contraste entre a beleza natural e as cicatrizes deixadas por décadas de instabilidade política e desastres naturais, tudo isso criou um ambiente que me forçou a crescer de formas que eu jamais imaginara possível. Meu apartamento ficava numa área relativamente segura da cidade, num prédio pequeno que abrigava outros funcionários de organizações internacionais. Era simples, funcional e a vista da minha janela mostrava tanto a majestade das montanhas haitianas quanto a realidade crua das comunidades que eu estava ali para ajudar. Os primeiros meses foram os mais desafiadores da minha carreira. Liderar um projeto de $200 milhões significava coordenar equipes de engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, oficiais governamentais e líderes comunitários, cada grupo com suas próprias prioridades e métodos de trabalho. Minha equipe principal era composta por 15 pessoas de 7 países diferentes. Dr. Marie Celestin, uma socióloga haitiana que se tornou minha vice-diretora, me ensinou mais sobre desenvolvimento comunitário em 3 meses do que eu havia aprendido em anos de estudo teórico. Madison, disse ela durante uma das nossas primeiras reuniões de campo, enquanto caminhávamos por uma comunidade que seria beneficiada pelo projeto. Você pode ter todos os diplomas do mundo, mas se não entender como essas famílias realmente vivem, seu projeto vai fracassar. Ela estava certa. Eu havia chegado ao Haiti com ideias brilhantes sobre desenvolvimento urbano sustentável, mas logo percebi que teoria e prática são coisas diferentes quando você está lidando com realidades complexas como falta de infraestrutura básica, sistemas políticos instáveis e comunidades que haviam sido prometidas ajuda tantas vezes que desenvolveram uma desconfiança saudável de organizações internacionais. Minha comunicação com Alex durante os primeiros meses foi intensa, mas cuidadosamente limitada. Conversávamos por Skype 2 vezes por semana, e-mails diários, mensagens de texto esporádicas. Ele me contava sobre seus projetos, um hospital que ele estava construindo na Guatemala, um sistema de educação que ele estava implementando em Moçambique. Sinto sua falta, dizia ele durante uma das nossas conversas noturnas, sua imagem pixelada na tela do meu laptop. Eu também. E era verdade. Mas havia algo libertador em saber que eu estava construindo algo importante por conta própria, sem que ninguém pudesse sugerir que minhas conquistas estavam de alguma forma conectadas ao homem na minha vida. Minha família reagiu à minha mudança para o Haiti de formas previsíveis.
Victoria ligava semanalmente para expressar preocupação com minha segurança e lamentações sobre como eu estava desperdiçando minha relação com Alex. Ashley enviava links de notícias sobre violência no Haiti, como se fosse sua responsabilidade me convencer de que eu havia tomado uma decisão terrível. Madison, disse William durante uma de nossas ligações mensais, você sabe que Alexander poderia financiar projetos como esse em qualquer lugar do mundo, né? Você poderia estar fazendo o mesmo trabalho sem se mudar para um país perigoso. Era exatamente esse tipo de comentário que me lembrava por que havia tomado a decisão certa. Minha família ainda não entendia que aceitar dinheiro de Alex para financiar meu trabalho seria fundamentalmente diferente de ganhar uma posição por mérito próprio. O projeto no Haiti progrediu de formas que superaram minhas expectativas mais otimistas. Em 6 meses, havíamos começado a construção de habitações sustentáveis para 500 famílias. Em 1 ano, tínhamos implementado sistemas de água potável e esgoto que serviam a 15.000 pessoas. Em 18 meses, nossas escolas comunitárias estavam educando 2.000 crianças. Mas o que mais me orgulhava não eram os números. Eram as histórias individuais, como a de Fabienne, uma mãe solteira de 3 filhos que se tornou líder de uma cooperativa de mulheres que produziam artesanato para venda internacional. Ou a história de Jean-Claude, um jovem que começou como trabalhador braçal no projeto e que treinamos para ser supervisor de construção. Madison, disse Dr. Celestin durante o nosso relatório de 18 meses, você sabe que este projeto está sendo estudado por universidades americanas como modelo de desenvolvimento sustentável, né? Eu não sabia. Eu estava tão imersa no trabalho diário que havia perdido a perspectiva do impacto mais amplo do que estávamos construindo. Harvard Business School quer fazer um estudo de caso, continuou ela, e o Banco Mundial está interessado em replicar nossa metodologia em outros países caribenhos. Era gratificante de uma forma que eu nunca havia experimentado. Por 2 anos, havia trabalhado 12 horas por dia, 7 dias por semana, enfrentado desafios que testaram cada aspecto da minha competência profissional e pessoal, e agora estava vendo resultados que iam muito além das minhas expectativas originais. Minha comunicação com Alex se intensificou conforme nos aproximávamos do final dos 2 anos. Ele havia passado o último ano principalmente na África, liderando um projeto de infraestrutura educacional no Ruanda que ele descrevia com a mesma paixão que eu sentia pelo meu trabalho no Haiti. Madison, disse ele durante uma de nossas conversas de Skype, você cresceu tanto nos últimos 2 anos, posso ver nas suas histórias, na forma como você fala sobre o trabalho, você se tornou exatamente a líder que eu sabia que poderia ser. E você? Como você mudou? Alex ficou pensativo por um momento. Aprendi que posso ser Alexander sem ser apenas o herdeiro Wellington. Estes 2 anos me deram a mesma coisa que te deram, a confiança de saber que minhas conquistas são realmente minhas. Era uma conversa que havíamos adiado por 2 anos, mas que agora se tornava inevitável. O que aconteceria quando eu voltasse para Nova York? Madison, disse Alex durante uma de nossas últimas conversas antes do meu retorno. Eu quero que você saiba que estes foram os 2 anos mais difíceis e mais importantes da minha vida. Por quê? Porque me forçaram a descobrir quem eu sou quando não tenho você ao meu lado. E descobri que eu te amo não porque preciso de você, mas porque escolho você. Era uma declaração que carregava o peso de 2 anos de crescimento individual. Ambos havíamos usado esse tempo para nos tornar pessoas mais completas, mais confiantes, mais conscientes dos nossos próprios valores e capacidades. 3 semanas antes do meu retorno, recebi uma ligação de Rachel que mudaria tudo. Madison, disse ela, e havia uma excitação mal contida na voz dela. Você precisa sentar para ouvir isso. Rachel, eu tô sentada, literalmente. Tô no meu escritório em Porto Príncipe editando relatórios finais. Alex ligou para mim ontem. O quê? Por quê? Ele quer fazer uma surpresa para você quando voltar. Madison, ele vai te pedir em casamento. O mundo parou por um momento. Depois de 2 anos de incerteza sobre o nosso futuro, a ideia de que Alex estava pronto para um compromisso permanente era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante.
Como você sabe? Ele me pediu ajuda para planejar. Madison, ele quer fazer algo especial, mas precisa de ajuda de alguém que te conhece bem. Rachel, eu nem sei se eu tô pronta. Por que não? Era uma pergunta complicada. Durante 2 anos, havia me concentrado em me tornar a melhor versão de mim mesma profissionalmente. Tinha provado que podia liderar projetos importantes, tomar decisões difíceis, gerar resultados significativos. Eu tinha me tornado exatamente a pessoa que eu sempre quisera ser. Mas casamento era um passo que envolvia não só Alex e eu, mas nossas famílias, nossas diferentes realidades sociais e econômicas, todas as complexidades que havíamos deixado de lado durante nossa separação. Madison, disse Alex durante uma de nossas conversas antes do meu retorno, eu quero que você saiba que estes foram os 2 anos mais difíceis e mais importantes da minha vida. Por quê? Porque me forçaram a descobrir quem eu sou quando não tenho você ao meu lado. E descobrir que eu te amo não porque preciso de você, mas porque escolho você. Era uma declaração que carregava o peso de 2 anos de crescimento individual. Ambos havíamos usado esse tempo para nos tornar pessoas mais completas, mais confiantes, mais conscientes dos nossos próprios valores e capacidades. 3 semanas antes do meu retorno, recebi uma ligação de Rachel que mudaria tudo. Madison, disse ela, e havia uma excitação mal contida na voz dela. Você precisa sentar para ouvir isso. Rachel, eu tô sentada. Literalmente, tô no meu escritório em Porto Príncipe, editando relatórios finais. Alex ligou para mim ontem. O quê? Por quê? Ele quer fazer uma surpresa para você quando voltar. Madison, ele vai te pedir em casamento. O mundo parou por um momento. Depois de 2 anos de incerteza sobre o nosso futuro, a ideia de que Alex estava pronto para um compromisso permanente era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Como você sabe? Ele me pediu ajuda para planejar. Madison, ele quer fazer algo especial, mas precisa de ajuda de alguém que te conhece bem. Rachel, eu nem sei se eu tô pronta. Por que não? Era uma pergunta complicada. Durante 2 anos, havia me concentrado em me tornar a melhor versão de mim mesma profissionalmente. Tinha provado que podia liderar projetos importantes, tomar decisões difíceis, gerar resultados significativos. Eu tinha me tornado exatamente a pessoa que eu sempre quisera ser. Mas casamento era um passo que envolvia não só Alex e eu, mas nossas famílias, nossas diferentes realidades sociais e econômicas, todas as complexidades que havíamos deixado de lado durante nossa separação. Madison, continuou Rachel, você se lembra de como era antes de ir para o Haiti? Sempre questionando se era boa o suficiente, se suas conquistas eram válidas, se merecia respeito? Lembro. Essa pessoa não existe mais. Você se tornou uma das pessoas mais competentes e confiantes que eu conheço. Se Alex te pedir em casamento, não vai ser porque você precisa dele. Vai ser porque vocês escolhem construir algo juntos. Rachel tinha razão. Os 2 anos no Haiti não haviam me dado apenas experiência profissional. Haviam me dado uma confiança em mim mesma que eu nunca tinha tido antes. O que ele está planejando? Ah, isso você vai ter que descobrir, disse Rachel, rindo, mas posso te garantir que será inesquecível. Uma semana antes do meu retorno, organizei uma festa de despedida para minha equipe no Haiti. Foi uma noite emocional, cheia de discursos sobre parcerias bem-sucedidas e promessas de manter contato. Dr. Celestin me apresentou com uma placa comemorativa que dizia «Para Madison Parker», que nos ensinou que desenvolvimento verdadeiro acontece quando outsiders aprendem a ouvir insiders. Madison, disse ela durante seu discurso, você chegou aqui como uma americana competente que queria ajudar. Está partindo como uma citizen do mundo que entende que ajuda real é sobre empoderamento, não caridade. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhando pela última vez a vista de Port-au-Prince da minha janela, refleti sobre os 2 anos que haviam mudado minha vida de formas que eu jamais esperara.
Havia chegado ao Haiti como Madison Parker, a filha problemática dos Parker, que havia finalmente encontrado um namorado apropriado, mas que estava desperdiçando a oportunidade por teimosia profissional. Estava partindo como Madison Parker, líder de um dos projetos de desenvolvimento urbano mais bem-sucedidos da década, reconhecida internacionalmente por sua competência e inovação. Mais importante, estava partindo sabendo exatamente quem eu era e do que era capaz, independente de qualquer relacionamento ou aprovação familiar. Meu voo de volta para Nova York foi uma mistura de nostalgia pelo que estava deixando para trás e antecipação pelo que me esperava. 2 anos eram muito tempo suficiente para que pessoas mudassem, para que relacionamentos evoluíssem, para que família desenvolvesse novas dinâmicas. Quando o avião começou a descender sobre JFK, olhei pela janela para a cidade que havia sido minha casa por toda a vida, mas que agora parecia diferente. Eu era diferente. O que eu não sabia era que Alex havia passado os últimos 6 meses planejando uma surpresa que não apenas celebraria meu retorno, mas que daria à minha família a maior lição de suas vidas sobre o que realmente significa valorizar uma pessoa. 2 horas depois, eu estava de volta em Nova York, pronta para descobrir como 2 anos de crescimento individual haviam preparado Alex e eu para construir algo juntos que seria muito maior do que qualquer coisa que poderíamos ter construído separadamente. E minha família estava prestes a descobrir que a filha que eles haviam subestimado por tanto tempo havia se tornado exatamente a mulher extraordinária que ela sempre foi. Ela apenas precisava do espaço e tempo para que o mundo percebesse também. Meu primeiro dia de volta em Nova York foi surreal. Rachel me buscou no aeroporto com um sorriso conspiratório que ela tentava disfarçar, mas eu a conhecia bem demais para não perceber que algo estava sendo planejado. Como se sente, tá de volta? Perguntou ela enquanto dirigíamos pelas ruas familiares de Manhattan. Estranho, respondi honestamente. Tudo parece menor do que eu lembrava. Você cresceu, Mad, literalmente e figurativamente. Era verdade. 2 anos liderando projetos internacionais me haviam dado uma perspectiva que tornava até mesmo Nova York menos intimidante. Eu havia negociado com oficiais governamentais, gerenciado orçamentos de milhões de dólares, tomado decisões que afetavam milhares de vidas. A cidade que uma vez me parecera o centro do universo, agora era apenas mais um lugar onde eu poderia trabalhar. Meu apartamento no Upper West Side estava exatamente como eu havia deixado. Rachel havia cuidado de tudo durante minha ausência. Mas ao entrar, senti como se estivesse visitando a casa de uma pessoa que eu costumava conhecer. A mulher que havia morado ali 2 anos atrás parecia uma versão mais jovem e insegura de quem eu me tornara. Alex quer te ver amanhã à noite, disse Rachel, tentando soar casual. Jantar. Ele disse que tem muito para te contar. E você? O que tem para me contar sobre esses planos misteriosos? Rachel sorriu. Nada que você não vai descobrir em breve. Naquela noite, liguei para os meus pais para avisar que estava de volta. Vitória atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Madison, querida, como foi a viagem? Como você tá? Já falou com o Alexander? Acabei de chegar, mãe. Tô bem. E não, ainda não falei com Alex. Você precisa ligar para ele imediatamente, disse Vitória com uma urgência que me surpreendeu. Querida, vocês 2 passaram tempo demais separados. Relacionamentos precisam de manutenção. Era irônico ouvir conselhos de relacionamento de uma mulher que havia passado décadas priorizando o status social sobre conexão emocional, mas eu mantive meus pensamentos para mim. Vou vê-lo amanhã, mãe. Ótimo. E Madison, você perdeu peso. O Haiti foi difícil para você. O Haiti foi transformador para mim, corrigi. E não foi difícil. Foi o melhor período da minha vida profissional. Houve uma pausa. Bem, o importante é que você está de volta e pode focar no que realmente importa agora. Desliguei o telefone sabendo que minha família ainda não entendia quem eu havia me tornado.
Para eles, os 2 anos no Haiti haviam sido uma aventura temporária, um desvio da minha verdadeira vida, que envolvia casar-me com Alex e me estabelecer em Nova York. Naquela noite, Alex me levou para jantar no mesmo pequeno restaurante etíope onde havíamos tido nosso primeiro encontro real. Foi uma escolha deliberada, um retorno às nossas origens, longe dos holofotes e expectativas que cercavam nossos nomes agora. Quando o vi esperando por mim na entrada do restaurante, meu coração disparou da mesma forma que na primeira vez. 2 anos haviam feito bem a ele. Estava mais maduro, mais confiante, com uma presença que vinha de alguém que havia testado suas capacidades e descoberto que era capaz de muito mais do que imaginara. Madison, disse ele, me abraçando de forma que me fez sentir como se eu tivesse finalmente em casa. Você tá radiante. Você também, respondi. E era verdade. Havia uma paz em Alex que eu não tinha visto antes, uma segurança que sugeria que ele havia encontrado respostas para perguntas que o atormentavam há muitos anos. Durante o jantar, contamos um ao outro sobre nossas experiências. Alex havia passado o último ano no Ruanda, liderando um projeto de construção de escolas que havia se tornado modelo para toda a África Oriental. Havia gerenciado equipes maiores, enfrentado desafios políticos complexos e descoberto que era capaz de liderar, não apenas através de recursos financeiros, mas através de competência genuína. Madison, disse ele, segurando minha mão sobre a mesa, estes 2 anos me ensinaram algo importante. O quê? Que eu te amo não porque você me completa, mas porque você me inspira. Você me faz querer ser melhor do que sou. Era uma declaração que carregava o peso de 2 anos de crescimento individual. Não mais 2 jovens tentando descobrir quem eram, mas 2 pessoas maduras que haviam escolhido crescer separadamente para que pudessem construir algo juntos, baseado em força, não em necessidade. Alex, disse eu, preciso te contar algo antes que você fale mais. Ele me olhou com curiosidade. Eu também te amo. E me apaixonei por você de novo através das nossas conversas durante estes 2 anos. Não pelo homem que deixei para trás, mas pelo homem que você se tornou. Alex sorriu e, pela primeira vez na noite, pareceu nervoso. Madison, há algo que quero te perguntar, mas primeiro, você toparia fazer uma pequena viagem comigo no fim de semana? Que tipo de viagem? Uma surpresa, mas é importante. Algo que vai determinar nosso futuro. Concordei, curiosa sobre o que Alex estava planejando. Rachel havia mencionado que ele estava organizando algo especial, mas a expressão no rosto dele sugeria que era algo muito maior do que um simples pedido de casamento. Na sexta-feira, Alex me buscou numa limusine, o primeiro sinal óbvio de sua riqueza desde nosso relacionamento começara, mas em vez de me levar para um aeroporto particular como eu esperava, fomos para um heliporto em Manhattan. Alex, aonde estamos indo? Você vai ver, disse ele, ajudando-me a entrar no helicóptero. 20 minutos depois, estávamos pousando numa propriedade que tirou o meu fôlego. Era uma mansão gigantesca, numa propriedade privada nos Hamptons, com vista para o oceano e jardins que pareciam ter saído de uma revista de decoração. Alex, de quem é esta casa? Nossa, disse ele simplesmente. Se você quiser. Antes que eu pudesse processar completamente o que ele havia dito, vi algo que me fez parar no meio do caminho. Carros familiares estacionados na entrada circular. O BMW de Ashley, o Mercedes de Victoria, até mesmo o Porsche de Brandon. Alex, o que está acontecendo? Madison, disse ele, parando e se virando para me encarar. Há algo que não te contei sobre este fim de semana. Meu coração começou a acelerar. Sua família está aqui e a minha também. O quê? Quero te pedir em casamento, Madison, mas quero fazer isso da forma certa, com nossas famílias presentes, para que todos entendam exatamente quem você é e o que significa para mim. Antes que eu pudesse responder, a porta da mansão se abriu e minha família saiu, junto com pessoas que eu não reconheci imediatamente, mas que claramente eram os Wellington. Sir Charles Wellington era exatamente como eu imaginava.
distinguido, elegante, com a presença de alguém acostumado a comandar salas de reunião e influenciar políticas globais. Lady Margaret Wellington era uma mulher impressionante, com aquela elegância britânica que vinha de gerações de tradição aristocrática. "Madison!" gritou Vitória, praticamente correndo na minha direção. "Querida, que surpresa maravilhosa!" Mas eu podia ver nos olhos dela e nos olhos de todos os membros da minha família uma reverência que eu nunca havia visto antes. Eles não estavam apenas emocionados por me ver, mas emocionados por estar na propriedade dos Wellington, rodeados por riqueza e influência que superavam suas fantasias mais ambiciosas. "Sir Charles", disse Alex, "gostaria de apresentar Madison Parker, a mulher que eu amo." Sir Charles se aproximou e apertou minha mão com um sorriso genuíno. "Madison, é um prazer imenso finalmente conhecê-la. Alexander não fala de outra coisa há 2 anos. "O prazer é todo meu", respondi, tentando manter minha compostura enquanto processava a surrealidade da situação. "Lady Margaret", disse Alex para sua mãe, "Madison Parker." Lady Margaret me abraçou calorosamente. "Querida, você é ainda mais charmosa do que Alexander descreveu, e parabéns pelo seu trabalho no Haiti. Charles e eu acompanhamos os relatórios, realmente extraordinário." Era a primeira vez que alguém da geração dos meus pais mencionava o meu trabalho no Haiti como algo impressionante, não como um desvio inconveniente. Durante o coquetel, antes do jantar, observei a dinâmica fascinante entre nossas 2 famílias. Os Parker claramente intimidados, mas tentando parecer sofisticados. Os Wellington sendo graciosamente acolhedores, sem serem condescendentes. "Madison", disse Lady Margaret, "Alexander nos contou sobre seu projeto habitacional no Bronx antes de você ir para o Haiti. Que inovador usar tecnologia sustentável em habitação popular urbana." "A senhora conhece meu trabalho?" perguntei surpresa. "Querida, nossa fundação financiou estudos baseados na sua metodologia. Você está na vanguarda do desenvolvimento urbano sustentável." Olhei para Alex, que sorria com orgulho. "Você não achou que eu não pesquisaria sobre a mulher que conquistou meu filho, achou?" disse Sir Charles, aproximando-se da conversa. "Madison, seu trabalho no Haiti está sendo estudado por Oxford como modelo para desenvolvimento pós-conflito. Você está sendo considerada para uma posição na ONU." "Como assim?" "Diretor adjunto de Desenvolvimento Urbano Global", disse Lady Margaret. "Charles está no Conselho Consultivo. Sua candidatura é unânime." Eu olhei para todo mundo na sala. Minha família escutava essa conversa com expressões de choque absoluto. Durante anos, eles haviam tratado meu trabalho como um hobby charmoso. Agora descobriam que eu estava sendo considerada para uma das posições mais importantes na área de desenvolvimento internacional. "Madison sempre foi muito talentosa", disse Vitória, tentando parecer que sempre havia apoiado minha carreira. "Talentosa é pouco", corrigiu Sir Charles gentilmente. "Ela é visionária. O projeto dela no Haiti vai ser replicado em 12 países nos próximos 5 anos. Ashley me olhava como se me visse pela primeira vez. Brandon parecia confuso, como se não conseguisse reconciliar a Madison que conhecia com a pessoa que os Wellington estavam descrevendo. Durante o jantar, Alex se levantou para fazer um brinde. "Quero agradecer às nossas famílias por estarem aqui esta noite", começou ele. "Há 2 anos, Madison e eu tomamos uma decisão difícil. Em vez de construir um relacionamento baseado em dependência, decidimos nos tornar pessoas completas individualmente." Ele olhou diretamente para mim. "Madison, você poderia ter ficado em Nova York, se casado comigo e vivido uma vida confortável baseada no que minha família construiu. Em vez disso, você escolheu ir para o Haiti e construir algo próprio." Sua voz ficou mais emocionada. "Você se tornou uma das profissionais mais respeitadas na sua área. Você mudou a vida de milhares de pessoas. Você provou que não precisa de mim ou de ninguém para ser extraordinária." Alex pegou uma pequena caixa do bolso e ajoelhou ao lado da minha cadeira. "E é exatamente por isso que quero passar o resto da vida ao seu lado. Não porque você precisa de mim, mas porque juntos podemos construir algo ainda maior do que qualquer coisa que fizemos separadamente." Ele abriu a caixa
revelando um anel que era elegante sem ser ostensivo, belo sem ser chamativo. Madison Parker, você quer se casar comigo? O silêncio na sala era absoluto. Olhei ao redor da mesa, para minha família, que finalmente estava vendo quem eu realmente era, para os Wellington, que me tratavam como uma igual desde o primeiro momento, para Alex, que havia me amado o suficiente para me deixar crescer. Sim, disse eu, e a palavra saiu mais como um sussurro. Aplausos explodiram ao redor da mesa. Alex colocou o anel no meu dedo e me beijou, e pela primeira vez na vida me senti completamente vista e valorizada pela pessoa que eu realmente era. Bem, disse Sir Charles, levantando sua taça de champanhe, parece que vamos ter um casamento para planejar. Na verdade, disse Alex, sorrindo misteriosamente, já está planejado. Se Madison concordar, podemos nos casar amanhã, aqui, na praia. Amanhã? Tudo está preparado. O celebrante, as flores, os músicos. Nossa lua de mel seria um mês viajando pelos nossos projetos. Primeiro o Haiti para você se despedir da sua equipe, depois o Ruanda para conhecer meu trabalho lá. Era perfeito. Não uma grande produção social, mas uma celebração íntima do que havíamos construído juntos. Sim, disse eu, e dessa vez minha voz estava clara e confiante. No dia seguinte, me casei na praia da propriedade Wellington, usando um vestido simples que Lady Margaret havia mandado buscar em Manhattan, rodeada pelas pessoas que mais amava e que finalmente me viam como eu realmente era. Durante a cerimônia, olhei para minha família na plateia. Victoria chorava lágrimas de alegria genuína. Ashley me observava com algo que parecia ser respeito. William sorria com orgulho real, não pelo homem que eu havia conquistado, mas pela mulher que eu havia me tornado. Você conseguiu, sussurrou Rachel, que era minha madrinha, enquanto esperávamos minha entrada. Você conseguiu fazer com que eles te vejam. Não, respondi, olhando para Alex esperando por mim no altar improvisado na areia. Eu consegui me ver. O resto foi consequência. Quando Alex e eu nos quisamos como marido e mulher, não estava apenas selando o nosso compromisso um com o outro, eu estava celebrando a jornada que me levou de ser a solteirona problemática da família para ser Madison Parker Wellington, uma mulher que construiu sua própria vida extraordinária e que agora estava escolhendo compartilhá-la com alguém que a amava exatamente como ela era. 6 meses depois, aceitei a posição na ONU como diretora adjunta de desenvolvimento urbano global. Alex e eu estabelecemos nossa base em Nova York, mas passamos metade do ano viajando pelo mundo, implementando projetos que combinam sua capacidade de financiamento com a minha expertise técnica. Minha família agora se refere a mim como a nossa Madison, a especialista da ONU, uma mudança que me diverte e me irrita ao mesmo tempo. Mas aprendi que não posso controlar como as pessoas me veem, apenas como eu me vejo. E quando me olho no espelho todas as manhãs, vejo exatamente quem sempre quis ser, uma mulher que mudou o mundo à sua própria maneira e que foi amada não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. Afinal, às vezes as melhores vinganças são simplesmente viver bem e provar que você sempre foi extraordinária. Os outros é que demoraram para perceber. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.